Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece Mangá capítulo 1033, intitulado Shimotsuki Kozaburo. Pois é, cara, já é com esse título aqui interessante, já mostrando que vai ter alguma coisa do Zoro, que a gente começa a falar sobre este capítulo. Então, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo, lembrando que eu não tô postando imagem por questão de direito autoral. Abra aí uma página paralela, vem acompanhando comigo. Vamos lá, vamos falar da capa, primeiramente, do One Piece, né? 1033, que é aqui com a Tashigi Smoker. Olha só, faz tempo que o pessoal não aparece, né? E justamente onde tem aí a história de Shimotsuki envolvida e tal, né? Bem interessante. E aí a gente tem aqui, então, a Tashigi aparentemente brincando com alguns pinguins e o Smoker tá ali só boladão de lado. Tem um pinguim assustado ali com ele e tal. Melhor não mexer, né? O cara tá quieto, deixa quieto. Aí tá aqui, pedido de capa. Tashigi brincando com um monstro, como um monstro, e sendo derrotada por alguns pinguins, bancando de heróis, né? Brincando de heróis. Pedido feito por Soda Suzu. Ok. E aí a gente vai então aqui para Fora do Domo, Zoro versus King. Já começa aqui com a frase: Zoro tem que lidar com uma espada enlouquecida. E o Zoro já gritando aqui, né? Ei, ma, para de drenar minha energia. Sem permissão, desgraça, né? Tá drenando ali o cara. E aí nessa distração, né, o King só aproveita, né? Eles estão brigando e aí ele pula pra cima do Zoro, mas ele não ataca. Em vez disso, ele para na frente do Zoro. Ei, o que você tá fazendo, cara? Né? O Zoro fala aqui, tenta furar ele, mas parece que o King já tava esperando por isso. E aí ele fala, um golpe direto. Ou seja, ele nem sentiu a porrada, né? Pra você ver, o cara ainda debocha. E aí só dá tempo de ver um brilho na cara do Zoro e BUM! O cara explodiu, irmão. Caraca, o cara é um homem-bomba, tá ligado? Foi louco isso aqui. Aí a gente vai para o Domo da Caveira, Torre do Hemisfério Esquerdo, Bordel. Aí a gente tem aqui o Queen saindo dos escombros, né? Depois que levou uma bicuda lá do Sandy. E ele tá rindo, né, da situação. Ou seja, não sofreu muita coisa. E a gente vê aqui então ele falando, né, com o Sandy. Uma pessoa no Dendemushi de antes era o caçador de piratas, não é? Ele não será capaz de vencer o King. Aí o Sanji só fica em silêncio encarando ele. E a gente vê aqui então ele continuando falando, né? Ele é um sobrevivente da tribo Lunária. Opa, tribo Lunária aí sendo referenciado. Que deveria ter sido extinta. Ele é um monstro que pode sobreviver em qualquer tipo de ambiente. Olha que interessante. Então realmente o King... Aparentemente o King é da tribo principal lá, né? Primeiro pessoal que veio pra Terra, aparentemente. E aí ele termina aqui falando, né? Muito tempo atrás eles eram chamados de deuses. Olha aí, ó. Olha aí, interessante, hein? Aí o Sanji finalmente fala alguma coisa. Por que eles foram extintos? E o Queen rebate aqui. Isso é algo que você terá que descobrir por si mesmo, né? E já prepara um raio laser ali. Não dá tempo, né? De questionar ali mais o Queen. Aí a gente volta aqui para o Zoro contra o King de novo. E o King tá bem, tá de boa, tá tranquilão, né? E aí o Zoro aqui, depois de ser arremessado, ele também parece estar bem. Arfando pra caramba, mas parece estar bem. E ele fala aqui, essa passou perto, eu teria morrido se não tivesse usado o hack do armamento a tempo, né? Olha só, interessante. Pô, mas pera aí, pra tancar uma explosão... Pô, ele usou o hack do armamento no corpo inteiro, né? Basicamente. Aí então ele continua aqui, né? Não sei como ele conseguiu ficar vivo, ele simplesmente explodiu, né? E aí o Zoro já prepara outro ataque. Itoriu Yai. Xixi Sonson. É aquele ataque que ele usou no dragão lá em Punk Hazard, se eu bem me lembro, né? Se não me engano tá aqui a nota. Técnica de saque de estilo de uma espada. Canção do Leão da Morte, acho que é esse aí mesmo. Ele atravessa aqui o King, né? Mas o King parece estar inconsciente aqui na página seguinte. Mas quando o Zoro olha, ele percebe que o King tá esticando a cabeça, preparando mais um Temporal Dom, né? E aí só dá tempo só do Zoro falar: caraca, nada funciona nele, né? Desgraça. Ele se prepara pra tentar bloquear, né? Ele até reclama ali: pô, impossível, essa foi uma das minhas técnicas mais fortes, né? Só que aí quando ele mete a mão na Ema, a Ema começa a drenar a força dele de novo. E só dá tempo dele falar: ô, espera aí, Ema, agora não! Droga! E aí ele é furado aqui, ele consegue escapar, ele consegue desviar o ataque mais ou menos, né? Mas ele sofre ali um corte na lateral. Todo mundo causa corte na lateral, né, cara? É em Shumatsu no Valkyrie, é em One Piece, é em todo lugar, né?
Aliás, falando isso, eu esqueci. Caraca, cara, eu errei, cara. Saiu o episódio sim no domingo. Eu postei o Shumatsu no Valkyrie lá, todo atrasado, mas na verdade tinha saído o episódio do One Piece sim. Então semana que vem eu vou trazer o episódio duplo no domingo, tá? De One Piece. E aí depois do ataque aí então do King, continuando aqui, a gente vai aqui vendo o estrago, né, que ele fez. Cara, essas pedronas que tá voando de Onigashima, cara, alguém tem que ver esse negócio caindo. Não é possível que ninguém tá vendo esse negócio caindo, né, cara? Que loucura. E aí o King debocha aqui do Zoro, né? Um espadachim sendo atrapalhado pela sua própria espada. Eu nunca vi isso antes, né? E aparentemente o Zoro também deixou cair as espadas dele, né? Aí ele pega aqui a Sandai Kitetsu, né? E ele começa a ter um flashback dela, né? Onde ele vê aqui o Tenguyama falando, né? Que a Sandai Kitetsu foi uma criação dele e tal. E ele também lembra lá de quando ele ganhou a Sandai Kitetsu do vendedor lá de Logtown, se eu não estou enganado, né? Que tinha questionado lá, que era uma espada amaldiçoada e tal. E o vendedor não queria vender pra ele, né? Mas ele falou, ah, não, beleza, eu vou levar, né? E aí a gente continua aqui voltando à realidade quando o King dá uma bicuda no Zoro, estilo Sandy, tá aí a referência. E ele continua, né? Debochando do Zoro. Arriscando sua vida para salvar uma espada, você enlouqueceu? É mesmo, né? Porque ele caiu, né, de Onigashima, mas o King bicou ele de volta, né? Não sei se foi uma boa ideia fazer isso não, sinceramente, né? E aí então o Zoro reclama, né? Pô, isso queima, né, caramba? Esse chute aí foi um chute flamejante, né? Aí ele vê aqui a Wado Ichimonji também. Estou feliz que você não caiu da ilha, Wado Ichimonji. E aí ele tem aqui mais flashbacks agora com essa espada, onde ele tá aqui lembrando do sensei dele, né? Onde ele pede a espada e o sensei dá pra ele, ele jura ali continuar o legado da Kuina, né? Pra se tornar ali o melhor espadachim do mundo, né? E a gente também vê aqui o Tenguyama falando a respeito, onde ele fala, né? Que coincidência, essa espada branca, a Wado Ichimonji e a Enma são feitas pela mesma pessoa, o mestre ferreiro Shimotsuki Kozaburo. E aí o Zoro começa a refletir no presente. Eu nunca tive tempo para pensar nisso antes, mas como essas espadas de Wano acabaram chegando em uma vila no East Blue, né? E aí então a gente vê aqui o King continuando seu ataque com o Barizou Dom, Lâminas Gêmeas Imperiais, onde ele parte pra cima. E aí ele tá aqui debochando ainda falando, né? Então, você já encontrou as 3 espadas, né? E aí ele continua mandando aqui uma chuva de ataques, onde o Zoro consegue aqui pegar a Enma. Já tá com o braço cadavérico já, né? Bizarrão. Mas ele consegue ali impedir o ataque do King, né? Pelo menos a maior parte do ataque, mas o impacto faz o chão ceder embaixo dele e o Zoro acaba caindo dentro de Onigashima novamente, né? E aí a gente tem aqui mais alguns flashbacks, agora com o Momonosuke, falando aqui com o Zoro, né? Zoro, eu juro, disseram-me para nunca dizer a palavra Tsunade. E aí o Zoro falando com ele, né? Aprendi essa palavra com o velhote da minha vila. Eu mesmo nunca usei essa palavra. O quê? E aí o Zoro, né, caindo aqui, ele tá lembrando de quando ele conheceu esse velhote, né? Aí ele tá pensando aqui, aquele velhote da vila, ele costumava sempre ficar na praia, eu nunca soube o nome dele. E aí a gente vê aqui a Kuina aparentemente chorando pequena. Olha que interessante o que tá escrito. No dia em que o velhote morreu foi quando eu descobri que ele era o avô de Kuina, ou seja, a Kuina era descendente aparentemente de um desses caras, olha aí, ó, de um desses forjadores de espadas, será? Pode ser. O habilidoso ferreiro Shimotsuki Kozaburo deixou esse país ilegalmente há 50 anos. Pô, não faz tanto tempo, né? Pra ser sincero, não faz tanto tempo assim. Interessante. E aí o Zoro aqui volta pra realidade arfando pra caramba, né? E a gente vê aqui então o flashback, né? 13 anos atrás, East Blue, Vila Shimotsuki, cidade natal do Zoro. Olha só, cara. Então o Zoro morava num lugar que tinha um nome de Shimotsuki. Poxa vida, caramba, né? Aí aparentemente naquela época que o Zoro tava lutando contra a Kuina, né? Tava tomando uma piaba, literalmente. E a gente vê o velho então aqui falando, né? Parece um demônio aqui nesse ângulo, que bizarro. Isso mesmo, Tsunade é um grito de guerra que te dá coragem. O cara tá falando pra ele o que é Tsunade, né? Interessante, interessante. E aí a gente também tem aqui, tem uma nota que o velho diz isso em katakana em vez de em hiragana, como Momonosuke. Tá. E aí então a gente vê aqui na outra página, né, o velho falando ainda. E o Zoro também, acho que nunca vou usar isso. Que palavra estranha, né?
Mais importante, velhote, é verdade que você era um samurai antes? Todos no dojo dizem que você era. Opa, interessante. Então esse cara ele lutou pra chegar aqui, né? Pra chegar em East Blue. E aí a gente tem aqui, cala a boca, garoto, senão a marinha vai vir atrás de mim imediatamente. A marinha? Por quê? Poxa, não... aparentemente a marinha também não gosta muito de samurais, né? Ou será que o governo mundial já estava, né, atrás do que quer que esteja lá enfim, lá em Wano, né? Enfim. E aqui no momento ele é só referenciado como o velhote da vila, detalhe, né? Aí o Zoro fica bolado, né? Porque o cara fala, vai pra casa, seu fedelho maldito, né? E aí o Zoro fica boladão, que diabos, um velho muito esquisito é o que você é, né? E aí ele continua ali treinando e tal, pra derrotar a Kuina, e o velho fica só observando, né? Aí então o velho começa a trocar aqui mais umas palavras aqui com o Zoro, onde ele fala, cansado do dojo? E aí o Zoro responde, perdi para a Kuina de novo, tenho que treinar muito mais. E aí o velho dá pra ele aquelas espadas daquele duelo, né, que ele tem com a Kuina, que são espadas de verdade, né? E aí o Zoro fala aqui, mas eu não tenho dinheiro. Leve, essas espadas não prestam pra nada. Hoje eu só posso fazer umas como essas, né? Agora. Use-as para treinar. Então aparentemente ele é um ferreiro mesmo, né? Já se entregou aqui, né? Ele é um ferreiro mesmo. Mas ele não tem mais aquele tato, né, de ferreiro. Ele já tá muito velho pra fazer espadas de qualidade, né? Interessante. E aí ele continua aqui falando. E lembre-se, uma espada é uma ferramenta para matar. Seu único propósito é matar pessoas. Um ferreiro forja uma espada para poder matar o máximo de vidas possível, né? Caramba, o Zoro sentiu aqui a pressão, né? Caraca. E aí ele continua aqui a explicação. Todas as espadas têm suas únicas personalidades. E os espadachins são aqueles que domam a natureza selvagem da espada e a subjugam à sua vontade. Olha que interessante. Isso aqui é de novo, né? Aquele negócio que eu já vinha falando já naquele resumão especial, né? Que as espadas elas têm uma vontade própria, elas têm uma personalidade, né? Elas meio que se comunicam com o seu dono se for necessário, né? Bem interessante. E aí a gente continua aqui também com ele falando. Espadas perigosas são amaldiçoadas? Que papo furado. Elas são meitos, né? Que são espadas famosas ou espadas de alto grau. E aí ele continua aqui. Se um fraco vier a temer uma lâmina amaldiçoada e lhe der esse nome, isso seria uma grande honra, né? Então é por isso que a outra espada dele lá, Sandek Tetsu, tem esse nome de espada amaldiçoada, né? Porque ela é temida, né? Aí ele continua aqui. Espadas são perigosas, significa que ele está servindo fielmente ao seu propósito de arma letal. E ele continua de novo aqui em outro quadro. Uma vez forjei uma lâmina assim, na minha juventude. Ela foi minha maior conquista em toda a minha vida. Ela tinha um temperamento muito sério. Olha só, hein? Tanto que dava calafrios só de segurá-la. Então eu dei a essa meito o nome de Grande Rei do Inferno. Enma, tá aí, agora o Zoro teve o estalo na cabeça, né? Finalmente o cérebro começou a funcionar. O Grande Rei do Inferno, Enma, né? Ele olhando aqui pra espada aqui falando. Aí enquanto ele tá descansando, né? O King ainda não foi atrás dele. Ele tá pensando aqui, a vila se chamava Shimotsuki, então não foi uma coincidência, né? E aí ele continua tendo aqui alguns flashbacks, onde a gente vê a criançada aqui falando. Você sabia? Essa vila foi criada por piratas há muito tempo. Isso é o que a minha avó me disse. Olha só que interessante, cara. Era uma vila de piratas. Interessante. E o Tenguyama aqui falando também. O habilidoso ferreiro Shimotsuki Kozaburo deixou esse país ilegalmente há 50 anos. Olha só, hein? E aí o Zoro volta aqui no presente. Aquele velhote era um samurai de Wano. Moleque. Ele era ferreiro Shimotsuki Kozaburo, né? E aí ele refletindo aqui sobre o que o velho tinha falado, né? Meitos observam humanos. Elas esperam pacientemente para encontrar um espadachim digno delas. Olha só que interessante, né? No caso aqui é o velho falando no flashback. E o dono da loja também falando. É dito que uma espada escolhe o seu dono, né? Realmente, ele tinha falado isso aí lá em Logtown. E aí então o Zoro olhando aqui no presente a Enma e fala. Então você está aqui para... Na verdade ele reflete, né? Então você está aqui para me escolher. Está me colocando à prova. Então é isso que a espada quer, né? E aí então o Zoro pega a Enma finalmente e começa a falar. Espadas não têm intenções malignas de fato, elas são honestas. Então tudo que me falta é força. Basicamente ele entendeu que a Enma tá chamando ele de fraco, por assim dizer, né? Você é indigno, né? É o Mjolnir do Zoro. Pois é.
E aí ele fala aqui, como que Oden lutava e conseguia manejá-la tão facilmente com você roubando o hack dele? Me diga, Emma. Ah, é simples, né, caramba? Ela não roubava o hack dele porque o Oden era foda, simples assim, né? Pois é. E aí então aparece que alguns minions do Kaido eles aproveitaram ali, né, que o Zoro caiu, né, e vão tentar ajudar o King. Vejam, é o caçador de piratas. Olha, o King-sama, vamos, tomar a cabeça dele. Tenho certeza de que seremos promovidos se conseguirmos, né? E aí o Zoro continua aqui refletindo. O que devo fazer? Preciso manter meu hack sob controle. Aí ele, se meu hack continuar sendo liberado desse jeito, né, desse ritmo, posso morrer. E aí de repente, né, um vento forte ali parece que bate nos caras e eles caem desmaiados. E aí ele reflete aqui em pensamento. Não, é assim que deve ser. E aí todo mundo caiu no chão, né? Ou seja, aparentemente o Zoro usou o hack do rei, né? E aí o King continua aqui. Entendo. Então você quer ser um rei? E aí o Zoro, né? Não entende o que ele tá falando. E aí o Ruffy, né? Ele tem aqui um flashback aqui do Ruffy falando, né? O maior espadachim do mundo, pra mim tá ótimo. Como companheiro do rei dos piratas, se você não fosse ao menos isso, eu estaria em um dilema, né? E aí o Zoro termina então esse capítulo falando, isso mesmo. Eu tenho uma promessa a cumprir. Com o meu capitão e com minha melhor amiga. Ah, moleque, o episódio termina com a frase: ele está superando seus limites. Caraca, algo interessante pra se falar aqui nesse final é que quando o Zoro vai confrontar o King nessa última página, a gente vê que as 3 espadas dele estão drenando hack, né? Não é só a Enma, todas estão pegando fogo. Olha que interessante, né? Aquele fogo de hack, né, que a gente vê. Bem louco isso daqui, aquela aura maligna. Bem doido, cara, bem doido. Então a gente vai ter aqui um Zoro que vai conquistar, né, o Rei Demônio. Vai ser um negócio muito louco. Então ele também, de certa forma, ele também vai ter o seu demônio, né, pra ser conquistado. Não é só o Ruffy também, né? O Zoro também vai ser esse tipo de pessoa, bem louco. Enfim, cara, gostei pra caramba, cara. Que episódio maneiro. O King aqui aproveitando a oportunidade pra debuxar. Tivemos informações que o King realmente é daquele povo do céu. Aparentemente ele é raiz, né? Ele não é só um descendente, ele é o povo principal, né? Os ancestrais aí, né? Bem interessante essa parada. O Zoro parece que vai utilizar o hack dele talvez de maneira inteligente, finalmente, né? Talvez ele consiga lutar mais ou menos como ele fez lá contra o Kaido, que ele deu aquele cortezinho lá que fez toda a diferença, né? O Ruffy conseguiu até entender, inclusive, como é que funcionava esse negócio do hack e tal. O velho Shimotsuki Kozaburo aparentemente era um cara importante, a gente não sabe como foi que ele chegou lá em East Blue, mas ele se lançou aos mares, né? Então se imagina que ele tava com piratas, porque as crianças falam ali, né, que a vila foi criada por piratas há muito tempo. Talvez o Shimotsuki fosse um pirata, ou talvez ele tenha libertado a vila de piratas, né? Fosse uma vila de piratas antes, e aí ele foi lá, derrubou todo mundo e meio que tomou pra si a vila, né? Virou meio que o cabeça da vila ali. E acabou então ganhando aí o nome dele, né? Acabou sendo transplantado na vila. Seria também uma coisa bem interessante. Vamos ver qual é essa história aí dessa galera, né? Porque com certeza é muito estranho, porque antigamente o pessoal podia sair de Wano, né? Mas por alguma razão as portas foram fechadas. E no caso aqui o Shimotsuki ele saiu ilegalmente, nessa época já não estava podendo. Então assim, né, interessante. E a marinha aparentemente, se soubesse que ele era um samurai, iria atrás dele. Ou seja, também tem alguma coisa envolvendo os samurais e aparentemente a marinha ou o governo mundial, que aparentemente os samurais são caçados, né? E eles só podem ficar praticamente lá em Wano. Talvez por isso que esteja fechado o Wano, né? Deve ser por isso talvez que esteja rolando esse tipo de coisa. Muito interessante, cara. Muito, muito interessante mesmo. Olha, revelações bombásticas. Revelações bombásticas aqui nesse capítulo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí os comentários de vocês. Se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição. Vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!